Certa vez, um professor em uma comunidade tão distante desenhou no quadro o desenho de várias galinhas de um lado e do outro várias raposas e perguntou aos alunos: "Meninos e meninas, vou fazer uma pergunta que parece óbvia. Se uma criatura nasce galinha, quem ela irá defender aqui nesta representação?" Todos disseram: "Uai, as galinhas, claro." Continuou o professor: "E se a criatura é uma raposa, quem ela irá defender?" E todos disseram: "Claro que são as raposas." E um ainda disse: "O professor parece que está ficando pirado." Então o professor disse: "Muito bem, meninos e meninas. Isso parece óbvio, não é? Mas isso se chama consciência de classe. Galinhas defendem galinhas e raposas defendem raposas." Um aluno então perguntou: "Mas professor, do que o senhor está falando?" O professor respondeu: "Estou falando de galinhas e raposas, nada mais do que isso." Continuou o professor: "Sabe o que mais parece óbvio? Galinhas e raposas lutarem pela causa e pela classe a qual elas pertencem. Mas existe um problema. As raposas costumam ser números menores, mas costumam ter mais recursos. Então a raposa diz o seguinte: como conseguiremos mais números para nossa causa, sendo que as raposas são limitadas e as galinhas parecem infinitas?" E a outra raposa disse: "Já sei. Vamos fazer algumas galinhas pensarem que podem ser raposas e as chamaremos de galinhas desavisadas." Essas galinhas desavisadas muitas vezes não tiveram a oportunidade de informações ou passaram pelo ensino fundamental e médio de costas para a área de humanas que existe na fauna. Lá também tem história, geografia, filosofia e sociologia. Então perderam a oportunidade de aprofundar no que é a ética, moral, cidadania, civilidade, democracia, leis e constituição. E neste intervalo, o que fazem as raposas? As raposas espreitam, as raposas conspiram e as raposas sussurram no ouvido das galinhas desavisadas. Mais uma vez um aluno perguntou: "Professor, do que é mesmo que o senhor está falando?" Respondeu o professor: "Estou falando simplesmente de galinhas e raposas, nada mais do que isso." E então a raposa diz: "Sabe o que mais faremos? Vamos levantar alguns fantasmas cruéis e malignos para assombrar as galinhas. Se as galinhas desavisadas ficarem com muito medo, elas irão lutar para combater este grande mal que as assombram. Então vamos dizer a elas: galinhas desavisadas, cuidado que um mal muito grande está assolando a nossa fauna. E se este mal enorme chegar, ele vai tomar conta da sua casa, abortar seus filhotes ou levá-los à perdição. Também vai gerar uma grande crise no seu galinheiro e vocês terão que comer insetos amargos o resto da vida. Em 6 meses vocês comerão os piores insetos e em 1 ano e meio vocês não terão mais nada. Porque este fantasma é muito perigoso. Cuidado, galinhas desavisadas. Queremos te ajudar." E as galinhas desavisadas entram em pânico e gritam: "Socorro, socorro! Não vamos permitir que este regime do mal chegue no nosso galinheiro. Vamos combater enquanto é tempo." E neste intervalo, as raposas espreitam, as raposas conspiram e as raposas sussurram no ouvido das galinhas desavisadas.
Entretanto, as raposas também se cansam do dia a dia. Elas normalmente trabalham em uma escala favorável e precisam descansar. Então algumas delas vão tirar férias no exterior em um hotel 5 estrelas que a fauna oferece. Lá tem spa e massagem relaxante. E as raposas vão com suas famílias. Mas a causa da raposa não pode parar. Alguém precisa ir para a frente de batalha. Quem vamos mandar? Pergunta uma raposa descansada. E a outra responde: que tal mandar as galinhas desavisadas? É uma excelente ideia, não acha? Assim, nossa classe e a nossa causa não ficará desassistida. E neste intervalo, as raposas espreitam, as raposas conspiram e as raposas sussurram no ouvido das galinhas desavisadas. Então as galinhas desavisadas largam seus empregos, suas famílias e vão montar acampamentos em frente aos quartéis da fauna. Elas estão pedindo intervenção urgente com uma poderosa raposa no poder. O fantasma que assombram é muito perigoso. E neste momento um aluno interrompe: professor, está só complicando. Do que o senhor está falando? E o professor responde: estou falando de galinhas e raposas, nada mais do que isso. E as galinhas passam tempo ao ar livre usando banheiro químico. Muitas perdem os modos e a dignidade. Mas a causa é muito importante. Não queremos comer insetos amargos jamais. E sabem o que fazem as raposas? As raposas espreitam, as raposas conspiram e as raposas sussurram no ouvido das galinhas desavisadas. Depois de muito tempo, muitas galinhas desavisadas são levadas para a prisão, porque tudo isso que elas estavam fazendo não era previsto na Constituição da Fauna. E depois que elas ficam sozinhas, esperando a ajuda das raposas, as raposas dizem: não conheço ninguém. Na verdade, nem gosto de galinhas. E um aluno neste momento perguntou: professor, por que as raposas sussurram no ouvido das galinhas desavisadas? O professor responde: porque quando ela sussurra, somente a galinha desavisada escuta. E se precisar depois confrontar a fala da raposa e da galinha, geralmente a fala da raposa prevalece. E o outro aluno pergunta: e as outras galinhas? O professor responde: as outras galinhas sabem que são galinhas e sabem que quem as defendem são as próprias galinhas. Elas conseguiram sentar de frente para um professor de história, geografia, filosofia e sociologia e não desperdiçaram a oportunidade, porque na fauna também tem essas disciplinas. Então, para finalizar, o professor diz: meninos e meninas, essa aula foi simplesmente sobre raposas e galinhas, nada mais do que isso. Mas se um dia na vida vocês tiverem que defender algo, defendam a causa e a classe a qual vocês pertencem. Um aluno que chegou atrasado na aula pergunta: professor, desculpe perguntar, mas essa aula foi sobre o que mesmo? Então o professor respondeu: foi sobre galinhas e raposas, nada mais do que isso.